mais de 3 milhões de eleitores não vão poder votar nesta eleição porque perderam o prazo para fazer o cadastramento ou recadastramento biométrico. E é sobre este assunto que nós vamos conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, Ângelo Soares Castilho. Seja bem-vindo. Bom, não é, aqui me precipitei como advogado, mas enfim, né? Especialista em direito eleitoral, isso tu é e já teve várias vezes aqui no programa para falar com a gente, né, Ângelo? Seja bem-vindo mais uma vez. Exatamente, muito obrigado. Vamos lá, a gente tem que explicar muitas coisas, né? A gente vem explicando muitas coisas. Nós já falamos sobre a campanha em si, muitas coisas mudaram, né, na propaganda eleitoral, na forma dos candidatos se comunicarem, só que essa é uma novidade, porque a gente está pensando, e há uma discussão, houve, né, uma discussão agora junto na área jurídica, a decisão dos ministros sobre esse povo todo. São 3 milhões. Se a gente for pensar no universo, a gente tem 200 milhões, né, de brasileiros, mas aí reduz para aqueles que estão aptos a votarem, né? A gente tira as crianças, tiram... E aí eu fico pensando, 3 milhões não é pouca coisa. Né? É um contingente expressivo. Estou errado se eu estou pensando? Não, está muito certo, né? É um contingente expressivo, mas isso não é uma novidade. Pois né? é. Em termos de Brasil, nós já tivemos cancelamentos como esse em razão, né, do recadastramento biométrico. Em 2012, né, entre 2012 e 2014 foram mais de 2 milhões de eleitores. Sim. Entre 14 e 16 foram mais de 3 milhões de eleitores. E agora, entre 2016 e 2018, foram mais de 4 milhões. Pois é, mas aí mais de 4 milhões. Foi um número Vamos atualizar esse número. Porque daí eu fico pensando, já não é um processo, então, desconhecido da população brasileira, né? Não é. Então não dá para afirmar, a gente fica imaginando, olha, é uma coisa nova, pegou todo mundo de surpresa, mas pelo teu relato não é. O número próximo considerável também é o próximo da diferença de votos que determinou a eleição passada. Por isso eu fiz questão de frisar isso. 3 milhões de brasileiros que não podem votar podem decidir uma eleição. Bom, de que maneira essa parcela da população... O que vai acontecer com eles? Eles vão ficar fora desse pleito, num próximo podem voltar? Como é que a gente pode entender isso? Né? E de que impactar a eleição eu já imagino que vai, claro, de alguma forma. O importante é que a gente esclareça, né, a todo mundo que está vendo o programa e a população, que esse cancelamento ele não é um cancelamento aleatório. Né? Não foi uma decisão, vamos cancelar 3 milhões para deixar 3 milhões sem votar. Teve todo um processo que fundamentou esse cancelamento. Sim. Então, por exemplo, a revisão biométrica ela é uma revisão geral de todos os habitantes de determinados municípios, feita pelos TREs, em conjunto com as zonas eleitorais, né, sob comando do TSE. Isso é precedido de ampla divulgação, de ampla assim, chamada aos eleitores. Né? Então, por exemplo, as emissoras locais, né, por mais que, obviamente, o TSE não tem uma verba tão significativa para esse tipo de... Especificamente, falar assim, você lá do interior do Maranhão, né, não tem uma verba específica. Sim. Mas imagine todas as rádios, todas as TVs, né, das localidades. Lembro das propagandas chamando para o recadastramento. Então, por exemplo, no momento que houve o recadastramento aqui em Canoas... Sim. Né, deve ter havido uma série de chamadas, uma série de entrevistas, uma série Inclusive aqui. Exatamente. Né, rádios divulgando, claro, rádios chamando. Então, não é uma coisa aleatória. A pessoa realmente não compareceu porque não compareceu. Né, ou porque, por exemplo, já está morando em outro lugar e não teve interesse em atualizar a sua situação eleitoral, ou também porque faleceu. Sim. Muitos desse número de 3 milhões são falecimentos. São falecidos, né? Agora, vamos imaginar assim, as causas são diversas. Falta de informação, falta de interesse, né? A morte da pessoa em si. Tem alguma outra situação? As pessoas entendem o que é o cadastramento e por que ele deve ser feito, essa atualização deve ser constante? Então, uma parte grande da população não dá muita bola para isso. Sim. Né? Só vai buscar uma informação sobre isso no momento em que for fazer um passaporte, e que precisar da quitação eleitoral, no momento que for fazer uma matrícula numa universidade que pede a quitação eleitoral. Sim. Enfim, normalmente no momento de necessidade. Quem não se importa com eleição, não se importa em votar, né, que infelizmente é uma grande parcela da população, realmente ela só, quando aperta o calo, é que ela vai atrás da situação. Bom, então vamos tentar ajudar você aí de casa, tá? Por exemplo, público aqui de Canoas, que é onde a gente tem a biometria
Já há uma nova data para os eleitores regularizarem sua situação com a Justiça Eleitoral? Então, na verdade, essa data hoje seria apenas a partir de 6 de novembro. Tá. Né? Logo depois do segundo turno, reabre o cadastro eleitoral. Sim. É importante a gente salientar que esse cancelamento ele se deu no mês de março, né, para os últimos eleitores que estavam nesse processo em municípios com revisão biométrica. O prazo foi em março do cancelamento. Sim. E esses eleitores tinham até maio para regularizar. Então, na verdade, assim, não houve todas as oportunidades, houve todo um processo que embasou esse cancelamento. Sim. As pessoas não foram inadvertidamente pegas de surpresa, muito menos os partidos políticos. Nesse caso aqui, por exemplo, o eleitor que não... A gente está falando sobre sanções, por exemplo. Até concursos públicos também exigem, né, a quitação eleitoral e aí a pessoa não tem. Além dessas sanções, tá? Por exemplo, não tirar um passaporte, ele tem que pagar alguma multa, alguma taxa? Vai ser cobrado alguma coisa desse eleitor que não fez o recadastramento biométrico? Bom, por cada eleição que o eleitor não comparece, existe uma multa arbitrada pelo juiz eleitoral. Então, vai depender. Por exemplo, a pessoa pode ter comparecido em todas as eleições e ter tido uma mudança de domicílio e ela não soube da revisão, nenhum parente avisou, enfim. Essa pessoa, por exemplo, vai poder regularizar sem pagar nenhuma multa. Sim. Agora, se realmente a pessoa, além de não ter comparecido na revisão do eleitorado, estivesse a 3, 5, 10 eleições sem comparecer, aí realmente terá uma multa. Bom, a gente está tentando traçar, pelo menos os partidos políticos entraram em discussão, por isso foi discutido no Tribunal Superior Eleitoral, essa questão de quem vamos cercear esse direito, cercear o direito de votar, de participar do processo democrático ou não, né, a sanção está sendo aplicada de maneira correta, porque houve tempo para se preparar ou não. Das causas são diversas, mas dá para a gente traçar um perfil. Por exemplo, região com maior número de títulos cancelados. Foi o Nordeste, de fato? E quais os fatores implicaram nesse resultado? Muitos dizem, olha, talvez a baixa escolaridade em determinada região, onde essa informação não fica muito clara, as pessoas acabam não entendendo, ou o próprio desinteresse mesmo em determinada região. O Nordeste realmente foi o foco dessa vez? Pela informação do TSE, o maior número foi realmente regiões Norte e Nordeste. Assim, razões específicas a gente não tem muito como apurar. Sim. Porque isso aí não faz parte de nenhuma base de dados. Não foi feita uma pesquisa a respeito. É uma observação por quê? empírica. Né? Tem que ir a campo e ver por que isso não foi, por que isso não foi. Mas nós temos, por exemplo, nessas regiões, um número grande de pessoas que migram, né? Ainda. Sim. Né? Tanto para o Sudeste, enfim, claro. Às vezes até por questão de sazonal, como cheia na região Norte, seca na região Nordeste, enfim. Sim. Então, as razões podem ser as mais diversas, claro. Inclusive a questão assim, da dificuldade de acesso. A região Norte, por exemplo? A região Norte, né? Que fica próximo aos afluentes ali do existem pessoas na região Norte que precisam se deslocar 2 dias de barco. Pois é. Né, para comparecer no cartório eleitoral. Então, a gente imagina essa dificuldade. Exatamente. Também, né? A decisão pelo cancelamento dos títulos antes de ocorrer a eleição foi a melhor opção? E a gente entra nessa discussão que aconteceu agora, né? Na verdade, não é uma opção. Né? Isso aí é dentro de toda a previsão do procedimento do recadastramento, é inevitável. E por 2 motivos principais. O primeiro é porque realmente esse recadastramento biométrico ele é uma evolução em termos de segurança para as eleições. Sim. Então, não fazer esse recadastramento seria involuir na questão eleitoral, na questão evitando fraudes e piorando o processo eleitoral. Então, tem que ser feito. E o único modo disso ser feito de modo completo e de modo, digamos assim, que as pessoas realmente terão de ir ou antes ou depois da eleição, é fazendo esse cancelamento geral. Então, é um processo que ele vem, na verdade, a questão da revisão do eleitorado existe desde 1965. Né? Ela foi constantemente aplicada durante muitos anos e foi indo. E agora, com a questão da revisão biométrica, é que isso ganhou uma dimensão maior. Sim. Porque, na verdade, as normas sempre foram no sentido de quando o percentual de eleitores de um município é muito alto em relação ao censo. Então, eram mais esparsos, era um aqui, um ali. Agora, com a revisão biométrica, que tem uma meta muito ambiciosa do TSE de completar o país em poucos anos, né? A gente veja que a gente começou em 2008 esse processo, né? E já tem um percentual alto do país que está revisado biometricamente.
Então, com isso, acabou havendo uma revisão em massa, digamos assim. Sim. Né? Diversas regiões do país foram sendo escolhidas, aqui vamos fazer, aqui vamos fazer. No Rio Grande do Sul, são muitos municípios já estão com o procedimento completo ou sendo feito aos poucos. Então, não há nenhum tipo de, como eu vou dizer, anormalidade. Nesse período aí, 10 anos, né, de 2008 para 2018, dá para imaginar que mais uma década a gente consegue completar o Sim, a meta do TSE é antes de uma década. Antes de uma década. Mas olha que o Brasil é grande, hein, gente? Exatamente. É um continente, né? Exatamente. Bom, a Priscila de Sapucaia, seja bem-vinda, Priscila. Como o voto é obrigatório e esse cancelamento gera uma pendência, como falado, em matrícula e passaporte, isso gera algum problema também em cadastros bancários, prejudicando operações como investimento ou empréstimo? Sempre é bom a pessoa buscar a regularização assim que a situação for... Sim. Assim que ela constatar que a situação está... A quitação eleitoral e o título ainda é um documento muito importante. Sim, inclusive, assim, repercute na pergunta da Priscila? Da espectadora, indiretamente, porque, na verdade, repercute no CPF. Sim. Então, pode haver o cancelamento do CPF. Esse batimento, claro, ele não é imediato, não é de hoje para amanhã. O batimento é feito... ainda vai demorar um pouquinho, mas logo assim que o eleitor puder, em novembro, já pode, né, tratar de regularizar isso, até para evitar esse cancelamento do CPF. Bom, o cancelamento do CPF é um problemão. Hoje é um dos documentos mais importantes que a gente tem, junto com a carteira de identidade. Bom, o ministro Barroso, a gente estava falando sobre a discussão no Tribunal Superior Eleitoral, os ministros discutindo a respeito, os partidos entrando, né, interessados nessa parcela da população, mas o ministro Barroso afirmou que a maior parte dos títulos cancelados foram de pessoas falecidas, títulos duplicados e idosos com idade isenta de votar. Como é que é esse controle, né? E eu fico aqui, me chamou a atenção, títulos duplicados. Sim. A gente falava sobre a segurança nas eleições. Exatamente. Essa é uma intenção do cadastramento biométrico, então, evitar isso. Exatamente. Então, só a discussão última foi no STF. Foi no Superior Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal. Na verdade, assim... Supremo, desculpa. Perdão. A questão do cadastramento do eleitor, ela sempre foi, digamos assim, delicada, porque o eleitor pode fazer com a certidão de nascimento. Né? E a gente sabe que existem alguns desvios nessa utilização de certidão de nascimento, enfim. E houve um caso, o caso mais sério que houve na história, assim, foi o mesmo eleitor com 47 títulos de eleitor. Um eleitor tinha 47. Exatamente. Bom, dependendo do tamanho do município, se a gente for pensar, por exemplo, uma eleição para a vereança, né? O vereador dá para eleger o vereador. Até nem era no mesmo município, algumas delas. Mas, enfim, então, para a gente ver como esse procedimento biométrico é importante e é inevitável. Né? Hoje a gente não pode admitir que um eleitor tenha 47 títulos, né, e possa votar várias vezes. Sim. Então, feito essa depuração do cadastro, ele tentou e na segunda vez já não conseguiu mais. Bom, tu que é especialista, posso, por gentileza, pedir a tua opinião. Isso que se discutiu no Supremo, né, de cercear ou não o direito a participar desse processo democrático, como tu entende isso? Deveria ser mais flexível ou realmente, como a gente estava falando no início da nossa conversa, houve tempo, houve aviso, diversos avisos, né, para que as pessoas fossem lá regularizar a sua situação? Como é que a gente pode entender essa discussão? Eu entendo que tudo correu dentro de uma normalidade. Sim. E que realmente o funcionamento das instituições depende de mecanismos pré-estabelecidos. Então, o direito constitucional, né, ao voto, ao sufrágio, ele é sagrado, deve ser preservado para todos, mas o eleitor tem que fazer a sua parte. Sim. Então, por exemplo, não adianta a pessoa com 18 anos chegar na frente chegar no cartório eleitoral hoje e dizer eu sou cidadão, eu quero votar, se ele não compareceu no prazo. Então, da mesma forma que o eleitor ele tem que se alistar, né, ele tem que se apresentar ao cartório eleitoral e dizer, né, vou ser eleitor, está aqui meus documentos, enfim, e fazer o cadastro. Da mesma forma que ele deve se alistar pela primeira vez, ele também tem esse dever de manter-se com o cadastro atualizado ou minimamente, né, saber da sua situação. Sim. Então, claro, não é culpa, entre aspas, das instituições se o eleitor vota no município e foi morar a 2.000 quilômetros dali. Sim. E esqueceu, não sabe,
não se informa, não tem família. Essas circunstâncias são muito aleatórias. É que no Brasil, por ser obrigatório, não é só um direito, mas é um dever. Exatamente. Então, assim, a diligência é dos órgãos dos tribunais eleitorais que tomam muitas providências, mas também é da pessoa. A questão cívica da pessoa também. Agora a questão final, a questão chave, né? Existe alguma possibilidade viável ainda para que essas pessoas que não cadastraram as digitais votarem nessa eleição? Eu fico imaginando se alguma pessoa se sentiu indignada por isso e vá recorrer à justiça. Não, temos duas situações aí. A primeira é a seguinte: se por acaso essa ação fosse julgada procedente, não teríamos eleição dia 7. Perfeito. Seria impossível. Claro. Os cadernos de votação já estão impressos há 2 semanas ou mais, já chegaram nos locais. É aquele que a gente assina. Exatamente. Não haveria possibilidade nenhuma de a eleição ocorrer no dia 7. Perfeito. O que não seria uma circunstância boa para a democracia. Sim. E o segundo aspecto é o seguinte: essa decisão do Supremo tem efeito vinculante. Então, todo o Poder Judiciário do país tem que observá-la. Não pode, tem um juiz que deu uma liminar, não... Em primeiro, segundo, não pode. Não interessa. Assim que ele Quando desce... o Supremo está definido. Exatamente. Bom, Ângelo Soares, especialista em direito eleitoral, seja sempre bem-vindo. A gente está nas vias de fato para o primeiro turno, mas ainda podemos ter o segundo turno, né? E isso na esfera federal, estadual, enfim... Possivelmente a gente vai se encontrar de novo ainda para esclarecer algumas dúvidas. Tá ótimo, estou sempre à disposição e boa noite a todos. Seja sempre bem-vindo, muito obrigado.